Deles e delas, um oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Bom, nós estamos entrando aqui pela Rede CNT, canal 9 e NET, canal 22, com o nosso Deles Delas, 27 anos. Obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, que realmente todos sabem que está passando por um momento de grande dificuldade, mas o nosso governador aí, junto com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estão trabalhando muito para ver se melhora a situação financeira e essa crise aqui de segurança aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje, ele já foi prefeito por 2 mandatos na cidade de Paracambi, está no seu 3º mandato como deputado estadual daqui do estado do Rio de Janeiro. E hoje ele está como presidente em exercício da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje aqui o deputado estadual André Siciliano, aqui no Hoje do Deles e Delas. Boa noite, deputado. É um prazer enorme estar aqui recebendo pela primeira vez aqui no nosso Deles e Delas. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores aqui. É um prazer estar aqui. Leleco, Alda, Cláudia e a nossa Geisa aqui. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso e a nossa querida Alda Soares vai apresentar suas convidadas, ok? Pois é, compadre. Olha, esse presidente, ele está no 3º mandato, né, presidente? Isso. E já foi prefeito 2 vezes, né? Quer dizer, nossa... Então, para entrevistá-lo, nós convidamos a Geisa Rocha, que é subdiretora-geral do Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, e também a jornalista do Fluminense, Cláudia Cataldi. Dando grandes furos de notícia lá no nosso O Fluminense, não é isso, dona Cláudia? Isso mesmo, Leleco. A gente está sempre buscando a notícia na frente de todo mundo. Olha, no Deles e Delas, hoje, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano. E eu sei que quando o deputado assumiu, em abril, ele achou que ia ficar pouquíssimo tempo, né, deputado? Pelo menos é o que eu li. Eu li que o senhor achava, eu vou ficar uns 10 dias, vai passar rápido e tal, e já se vão 3 meses. Eu queria saber como é que está sendo essa presidência da Assembleia, né? Porque o deputado Pisciani era conhecido por ser uma pessoa que acalmava os ânimos, que sabia controlar todo mundo. E me parece que o senhor também tem esse dom, né? Porque o senhor já vem também de estar ali presidindo várias reuniões. E me parece que o senhor também tem esse perfil. Como é que está sendo? Quais são as dificuldades? Como é que está sendo a vida lá na Assembleia com o senhor na presidência? Qual os maiores desafios, dificuldades que o senhor tem passado desses 3 meses aí? Ou não tem nenhuma? Ou não tem? Difícil. Não, são Com a muitas. sua habilidade, com o seu bom senso. São muitas. Primeiro, no anúncio do presidente Pisciani, que ele poderia sofrer uma intervenção cirúrgica, a gente imaginou que poderia ser muito rápido. E a gente espera isso, que possa ele logo se restabelecer, e também o Wagner Montes, que é o primeiro vice. Como presidente de presidir o plenário ali, a gente tem uma experiência já de outros mandatos, e mesmo nesse mandato, muitas das vezes o presidente nos chamava para presidir as sessões do dia a dia ali do plenário. Então não mudou muita coisa em relação a isso. Agora, o momento foi muito diferente dos demais, né? Porque o estado do Rio de Janeiro vem passando um período duro, período de ajuste, e desde o final do ano de 2016, a Assembleia se viu ali cercada, os movimentos, porque, na verdade, o problema lá é no Executivo, a crise é lá, né? Vocês tiveram muitas pressões durante esse tempo aí, sofreram muitas pressões ali, porque aqueles vândalos ali cercando o Alérgico, vocês ali dentro. Tem sido muito confuso, mas né, o que tinha que ser resolvido tinha que passar pela Alérgico aqui. A crise, ela existe, Leleco e Alda, e se nós pegarmos
e analisarmos o orçamento, a arrecadação de 2006 para cá, para 2016, 2017, nós temos uma tempestade perfeita, porque a folha dos ativos ela triplica em 10 anos, a folha do inativo da mesma coisa, sai de 5,8 bi para 17 bi, a folha dos inativos, né? Pensionistas e aposentados. E a receita ela cai a partir de 2014, com a crise internacional do petróleo, mas também com a crise do Brasil, né? Crise econômica, porque o Rio sofreu mais, porque 32% do PIB do Rio é o setor de petróleo. Exatamente. E com a queda do preço internacional e com a questão da Lava Petróleo a Jato... R$100, chegou a 30, 20 reais, você vê. Quando chegou a 100 dólares, e veio para 28 dólares em fevereiro de 2015. E por conta das medidas que o governo do Estado enviou para a Alerj, nós tivemos aquele momento ali de muita tensão. E eu diria, Alda, que é fundamental também as categorias, as reivindicações, a discussão, mas não daquela forma que teve alguns momentos que nós tivemos ali quebra-quebra, invasão da Assembleia. Isso é que não pode, né? Isso é que não pode Isso acontecer. Isso foi, como dizem, né, um ponto fora da curva. Da curva, exatamente. Mas, de fato, esse período já passou, nós votamos todas as medidas exigidas como contrapartida para um ajuste muito duro exigido pelo governo federal. E, como eu disse, a crise é do Executivo, mas acaba que é a Assembleia que tem que votar, que tem que negociar, lá, né? Que recebe os sindicatos, né? E que negocia. E fomos bem nessa questão, o presidente Pisciani conduziu muito bem isso. No finalzinho a gente teve também, por conta do afastamento dele, de ter que assumir ali as negociações. Então, fomos bem. Agora, isso também por conta do clima da casa. A casa, respeitando a oposição e posição, né, quem defende o governo, mas todos sabem, né, que precisamos tomar decisões, discutir as mensagens, ampliar, melhorar as mensagens, mas o Estado do Rio de Janeiro passa um momento muito difícil e é comum a todos os deputados essa consciência. Eu vou até te fazer uma pergunta. Você estava falando que vocês conseguiram muita coisa por conta das contrapartidas exigidas pelo governo federal. E eu sei, o senhor é PT, do Partido dos Trabalhadores, e eu sei que muitas coisas até estão sendo criticadas, né? Porque por eles, pelo partido, né? Porque o senhor me parece ter sido sempre uma pessoa muito independente nas suas decisões e nas suas opiniões, apesar de qualquer partido. Eu sinto isso no senhor, pelo que eu pude ler. Então, eu queria saber como é que o senhor está se sentindo, assim, o senhor sendo petista e sendo todo o seu partido, toda a bancada sendo às vezes criticado, aconteceram algumas sanções punitivas contra o senhor. Como é que está sendo a ligação do deputado do PT com o seu partido e a sua bancada? Aqui é uma situação meio delicada. E ele é uma pessoa independente, ele decide o que ele acha, me parece. Primeiro é que eu respeito muito meu partido. Com certeza. Meu único partido, né? Desse tempo todo, eu nunca tive filiado em outro partido. E eu tenho orgulho de ser político, Leleco. Muitas das vezes a gente participa de debates em rádios e o PT, como os demais partidos, tem defeitos. E o defeito não é o partido em si, é o ser do humano que compõe o partido. Com certeza. Problemas tem em todos os partidos. Não vamos aqui elencar A, B, C. Claro. E no PT, por conta da cassação da presidenta Dilma, por conta das mensagens lá do governo federal, do governo Temer, em relação à Previdência e em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo. Mas, diferentemente das questões do Congresso Nacional, que a gente teve que enfrentar na Alerj, por exemplo, Leleco, dos 20 bilhões de déficit desse ano, 13 para 14 bilhões de déficit de 2017 vai se dar na Previdência. É muita coisa. Então, nós vamos tomar várias medidas e não vamos tomar nenhuma medida na área da Previdência. Por exemplo, alguns governos do PT, Piauí, Bahia, elevou a alíquota para 14%. No partido, na bancada, nós chegamos a discutir essa questão da alíquota e mesmo da questão da SEDAI. E a gente resolveu, no primeiro momento, não fechar a questão. E no primeiro momento, foi 2 votos a favor e 2 votos contra. Depois eu fiquei só. Mas é que eu também, como a Alda falou, eu fui já executivo 2 mandatos. Né? E a gente sabe que ser executivo é estar do outro lado do balcão. Uma coisa é você fazer o discurso, votar, porque é fácil. Votar contra é a coisa mais fácil que tem no parlamento. Outra coisa é tomar decisões, por exemplo, como a questão do déficit da Previdência. Nós temos hoje, Leleco e Alda, 198 mil ativos contribuindo para o Rio Previdência. E temos 240 mil recebendo.
Então, A há um diferença. desequilíbrio que é Completo, nacional, não é só no Rio de Janeiro. Então, dos 20 bi de déficit desse ano do Estado do Rio de Janeiro, 13 Mas qual para é a 14... solução para isso, presidente? Primeiro Qual é voltar à economia, né? Porque nós estamos vivendo uma crise dura, muito dura. Se equilibrar essa diferença, como é que vai fazer para equilibrar essa diferença? A questão Porque do- sempre vai ficar um rombo aí nesse meio aí para se equilibrar Mas esse orçamento. O que, aí. que nós avançamos na matéria da questão dos 14%? É que os poderes, alguns deles, pagavam 20%. Quando a gente eleva de 11 para 14, nós obrigamos também o judiciário, por exemplo, a contribuir com 28%. Então, nós vamos amenizar esse déficit, não vamos resolver todo o problema do déficit, né? Que é a questão estrutural, é a questão nacional, é uma questão que tem que ser enfrentada, a déficit previdenciário. Não é questão de aposentadoria por idade. Por quê? Quando a gente eleva de 11 para 14, a gente garante são os recursos para os aposentados e pensionistas, não é para o governo. Porque isso tem um risco a médio e longo prazo grande para os aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente discute lá e a gente eleva, isso é para garantir o futuro dos aposentados e pensionistas. Agora, o que vai fazer o governo sair, né, desse problema crítico no Rio de Janeiro é voltar ao setor de petróleo, porque 30%, 32% do PIB é setor de petróleo, e é voltar à economia nacional, porque o Rio, por conta de estar muito amarrado na questão do petróleo, e alguns governos para trás, o governo Marcelo Alencar, o governo do Sérgio Cabral, tentou diversificar a matriz econômica, né, trazendo montadoras de automóveis, por exemplo, para o Estado. Mas isso não se dá de uma hora para outra. E a gente precisa, sim, resolver o problema crônico de déficit, porque isso está refletindo na segurança pública. Vai, qual das duas? Em relação à economia, a retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Uma das medidas que a LERJ tomou também na tentativa dessa recuperação foi em relação aos incentivos fiscais. E a gente sabe que no governo federal está tramitando, vai ser sancionado um projeto que pode fazer com que o Rio perca os incentivos, que é uma demanda da indústria que eles continuem. Como a LERJ vai tocar isso no segundo semestre agora de trabalho, na retomada do recesso? Você acha que houve um excesso de incentivo fiscal desses anos aqui no Estado? Não acho, porque isso virou um mito. Virou um mito, Leleco. Porque... eu acho que são duas coisas. Você dá um incentivo, mas você traz emprego, você traz receita, você traz tudo, mas ao mesmo tempo você tira o incentivo que é do Estado, mas você traz um outro benefício que é o emprego do trabalhador. Mas eles foram suspensos, né? O que a Geisa coloca é porque tem uma legislação que foi aprovada na Assembleia que, na verdade, suspendeu por 2 anos qualquer incentivo fiscal no Estado do Rio de Janeiro. E o que a gente viu nos últimos dias no Estado de São Paulo, o governador Alckmin, ele estende incentivos fiscais para várias empresas, indústrias de cadeias diferentes, produtivas diferentes. E o que a gente tem aqui hoje é um problema fundamental, e que a Geise coloca, que eu quero explicar, que é até difícil de falar isso, porque o Estado do Rio de Janeiro tinha várias leis de incentivo. Com essa proibição de conceder novos incentivos, a lei existente por conta dessa lei nova, foi desconsiderada. Então, a lei não existe mais de incentivo. E o governo federal lá está pronto, o presidente Temer, de sancionar uma mensagem que chegou do Senado. O que é essa mensagem, Leleco e Alda? Há uma guerra fiscal em todos os estados. Todo mundo que não tem uma indústria, por exemplo, de automóvel, abre mão, financia, dá terreno, faz tudo para trazer essa empresa, porque é uma receita que não existe. É uma disputa muito grande entre os estados. Todos. Principalmente essas montadoras de automóveis, cerveja, e em várias empresas cada um quer puxar a sua sardinha para o seu estado, só traz benefício. E aí, com essa guerra fiscal, os estados vão fazendo leis, um estado vai contra o outro, entra no STF, para que a lei seja declarada inconstitucional, mas quando a lei começa o julgamento no STF, já se prepara uma nova lei para fugir daquele julgamento. Então, existe uma guerra mesmo entre os estados. O que essa legislação, que agora o presidente Temer está pronto para sancionar, e estão dizendo que já é na próxima terça-feira, ela reconhece todos esses incentivos concedidos para trás, proíbe novos incentivos. E o Estado do Rio de Janeiro, a lei de incentivo maior do Estado foi revogada com essa lei que suspendeu por 2 anos. Então, nós estamos correndo contra o tempo, porque o CONFAS vai reconhecer esses incentivos e daqui para frente não terão mais possibilidade de serem concedidos. Então, o Estado do Rio de Janeiro
Nós estamos negociando o que nos tá últimos vai dias. ficar. Daqui para frente, porque não a lei pode não pode conceder nota. retroagir não pode prejuízo, retroagir, né? né? Isso. Só que nós não temos lei hoje. Porque, ela acabou. porque a lei que suspendeu por 2 anos, ela revogou a lei existente. Então a gente vai correr contra o tempo. Na próxima semana vamos botar em pauta uma legislação que vai proibir novos incentivos, mas que vai garantir os incentivos concedidos com o aval do CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Então, a gente, na próxima semana, vamos ter uma tarefa, e a Geisa colocou essa pergunta. Então, Geisa, nós, na próxima semana, vamos votar, ainda na terça-feira, um projeto de lei para que a gente possa garantir os incentivos já concedidos. Porque a própria lei que criou o Plano de Recuperação Nacional, que o presidente já sancionou, ela proíbe novos incentivos. Então, o que a gente quer é regularizar o para trás. Claro. Porque hoje não temos lei nenhuma em relação à lei macro, né? A lei maior que concedia os incentivos, ela não está valendo. Então a gente precisa fazer com que ela alguma coisa que possa ajudar, vigorar para que a gente possa ter tranquilidade, inclusive dos empresários, das empresas certeza. que vieram para o estado do Rio de Janeiro. Presidente, nas últimas eleições, eu fui testemunha lá na LERJ do quanto você foi assediado por todos os outros partidos para que migrasse. E você foi o único candidato a prefeito à época de Japeri que se manteve no seu partido. Todos os outros petistas saíram. Hoje você se mantém no partido, na presidência da LERJ, comandando, né, a maior instituição que regula o Estado. Você é situação ou é oposição? Olha só, nós temos que ver a questão do Estado. Eu sou amigo pessoal do governador Pezão, o meu partido faz oposição, mas o meu partido também participou dos dois governos do Sérgio Cabral. Até 2014 o PT era governo. É verdade. E também tem responsabilidade com o que está aí. Né? E até o partido reconhece a sua fidelidade, né? Eu acho que eles até... na verdade, o que aconteceu? Por conta das eleições do ano passado, 2016, vários prefeitos com mandato do Partido dos Trabalhadores, vendo a possibilidade de migrar para outro partido para não ter o desgaste da legenda, fizeram isso. Então a gente tem exemplo de Niterói, São Pedro da Aldeia, Pinheiral, tem outros exemplos, candidatos nossos que eram filiados ao PT, saíram do PT porque se sentiram mais confortável de ser candidato em outra legenda. Eu não, ao contrário, é o meu único partido. Como eu disse, eu tenho orgulho do meu partido e eu tenho orgulho de ser político, porque a gente tem leis importantes que beneficiam o Estado e a gente sabe um pouquinho da dificuldade de que é ser governo, porque, de novo, ser oposição, fazer discurso e votar contra é a coisa mais fácil. Tem que ter responsabilidade para com o Estado. Então, em relação a isso, eu me mantive e não pretendo sair do meu partido. Né? Hoje a bancada atual do PT aqui no Rio, dos deputados... Somos 4. São 4 só. Somos 4. Iniciamos com 6. Com 6. Perdemos o deputado Carlos Mink, que saiu do PT e está sem partido, e o deputado Zaqueu Teixeira, que saiu do PT também foi para o PDT. Agora, vocês aprovaram 130, né, leis e tal, leis criadas nesse período, até desde que o senhor entrou, se eu não me engano. Eu queria saber, parece que foram umas 130. Você teria alguma coisa, assim, alguma novidade que você estivesse pensando, que pode acontecer na Assembleia, que fosse uma diferença? Na verdade, já desde o ano passado, do final do ano, a Assembleia tomou algumas medidas duras, né? Elevamos o ICMS para o setor de bebidas, de cigarro e outros setores. Nós lá acabamos com o Repetro, que é um regime para o setor de petróleo, e é bom que se diga, esse regime foi pensado na abertura da quebra do monopólio de petróleo, quando o barril era de $16 o barril. Hoje o barril está em torno de $50, hoje o pré-sal é uma realidade. Deu uma melhoradinha, porque chegou a 28, já está 50, já melhorou um pouquinho para o nosso estado aí. Mas já teve a 130. Né? Mas já melhorou, de 28 para 50 já andou para frente, né? O importante é andar para frente. Esse Repetro, o Estado abre mão de quase 4 bilhões de reais por ano para o setor de petróleo, que é um regime especial para importação e exportação de equipamentos para prospecção. Porque o setor de petróleo no Brasil, petróleo, não derivados, o Brasil é um dos países que menos taxa a produção de petróleo. Haja visto, por exemplo, o Campo de Libra, onde a Petrobras mais as chinesas pagaram 15 bilhões de reais para ter o direito de explorar o campo, mais, Leleco, 41% de todo o óleo produzido. Esse é o pré-sal. Nós já estamos quase, com 10 anos de prospecção do pré-sal, nós estamos em torno de 50% de todo o petróleo produzido no Brasil no pré-sal. Se falou muito que custava caro para produzir no pré-sal, $30, $40, tem todos os tipos. A Petrobras, no balanço de 2015, coloca que está em $8 produzir no pré-sal.
quanto nos campos maduros, você vê em torno de 14 dólares. Então, a curva de aprendizado da Petrobras, de toda a questão do pré-sal, faz com que o pré-sal brasileiro seja... Nós vamos ter 2 ou 3 rodadas ainda, a partir desse ano, de leilões de blocos. Você vai ver várias empresas do mundo inteiro vindo para cá. Porque um furo que demorava 200 dias no pré-sal, hoje você faz com 60 dias. Nossa. 200 milhões de dólares custava um furo no pré-sal. Hoje custa em torno de 40 milhões. Apesar de tudo, é muito rico ainda, né? Leleco, o pré-sal foi pensado num poço, dá 15 mil barris dias. Você fura, dá 80, 90. Então, alta produtividade, um petróleo de melhor qualidade, petróleo leve. E 68% de todo o petróleo conhecido no Brasil está no Rio de Janeiro. Por isso que é uma cadeia importante, a gente precisa ter uma parceria com a Petrobras, e ela tem que ser mãe do Rio, não madrasta. Quando a gente olha e a Petrobras indica o diretor da ANP e membros da agência, a gente se pergunta, mas é uma agência que tem que ser independente. Será que vai? Exatamente. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui de Niterói. Olha aí uma grande oportunidade para você que vive em Niterói ajudar a sua cidade. Ficar ainda muito melhor no futuro. A Prefeitura de Niterói criou o planejamento participativo, uma ideia muito bacana onde a população pode definir as prioridades de Niterói nos próximos 4 anos. Suas ideias e suas opiniões podem virar obras e realizações. E ninguém melhor que você que vive em Niterói para saber que a sua cidade que mais precisa, não é mesmo? Você que está aí, você que sabe o dia a dia que precisa mais de Niterói. Então acesse e participe. Participe niterói.com.br. Quer saber mais? É só acessar o site participe.niterói.com.br. Para jovens de até 23 anos, há um planejamento participativo da juventude. Não deixe de participar. Participe niterói.com.br. O futuro de Niterói é você realmente que decide. Vamos ao outro rápido intervalo e voltamos já o deputado e presidente em exercício da Alerj, aqui hoje no Deles Delas, André Siciliano. Até já. Olha, conosco hoje no Deles e Delas, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, o deputado André Siciliano. E o nosso deputado, ele já tem, eu acho que umas 77 leis, né, sancionadas, né, que o senhor criou nesses seus terceiro dos 3 mandatos, né, que é uma coisa bastante importante, né. E o senhor tem uma última agora que tem relação com o trânsito, que eu achei interessantíssima, que é destinar 15% para a prevenção, para a campanha de prevenção de acidentes. Eu achei isso muito bom, porque a gente tem que pensar na prevenção, né? Acho que é na prevenção para tudo, né? É educação, é tudo, não é só para resolver o problema. Eu acho que a prevenção foi uma ideia genial que o senhor teve. Eu queria que o senhor falasse desses 77, lógico que não das 77, mas que o senhor julgou mais importante desse seu trabalho, dessas leis que o senhor... Eu sou autor, no primeiro mandato, de um projeto de lei, que já existia uma lei, e nós fizemos, para você não pode criar uma lei igual, você tem que emendar a lei existente, que é a lei do incentivo da cultura, a lei do ICMS. A lei que existia até então exigia uma contrapartida de 50% dos projetos culturais. Nós reduzimos essa contrapartida para 20%. E a gente desburocratizou a lei, porque antes era a Fazenda que concedia o incentivo, e nós remetemos para a cultura. Isso facilitou, e essa lei de incentivo à cultura do ICMS, da qual também participam Carlos Mink e o ex-governador Sérgio, como também autores, foi uma ideia nossa que eu convidei os dois para participarem do projeto de lei. Nós votamos e aprovamos, aí eu tinha já virado prefeito, me elegi prefeito, foi vetado e eles dois, Mink e Cabral, fizeram um trabalho para derrubarem o veto. E foi feito, é uma lei de grande alcance na área da cultura do Estado, é uma das melhores leis do Brasil. E que essa não foi revogada, dos incentivos fiscais, porque todos os produtores fizeram um super movimento na Alerj. Para vocês terem uma ideia, mais de 130 milhões de reais no último ano foi direcionado para essa lei. Logicamente, o Estado não abre mão disso, porque as empresas fazem compensação e quem se habilita a lei também paga uma contrapartida. Temos também algumas leis, tem uma lei importante que no início lá de 99 para 2000, o que a gente acompanhava?
as pessoas acima de 60 anos tinham dificuldade de comprar financiado em lojas de eletrodomésticos ou mesmo tomar empréstimo em bancos. Muito, é verdade. Aí a gente proibiu as empresas e o setor financeiro no estado do Rio de Janeiro negar crédito em razão da idade. Depois virou um coqueluche, porque os bancos e todo mundo queria vender e emprestar para os aposentados, por exemplo, que ficou garantido na folha. Os empréstimos consignados também, né? Depois foi o contrário, né? Temos leis importantes em relação, por exemplo, nós conversamos aqui agora há pouco, em relação da água. Né? Porque no mundo inteiro que você vai no restaurante, o restaurante te oferece uma jarra de água, né? E no Brasil é cobrado. Era cobrado no estado do Rio de Janeiro, a gente fez uma legislação e hoje que se negar água em bares e restaurantes similares... Eu não sabia disso, não. É uma multa aquela água que você pede, se você não pedir água mineral Se você e pedir pedir água sem água gás, normal, não pode o cobrar. o cara era qual? Água da lei, fala assim que eles já logo sabem. Nunca percebi isso, não. Que absurdo isso. Pô. Porque eles cobram, e tem restaurante 8, 10, 12, 15 reais uma aguinha, né? Eu nunca percebi isso, não. Interessante. E a gente tem outras leis importantes, a gente também faz muitas emendas. Na Assembleia, temos 70 deputados. Então, você tramitar um projeto de lei não é fácil. Você botar para votar, aprovar, depois tem a sanção do governador, tem um trabalho árduo. Essa questão mesmo do Repetro aqui foi um decreto legislativo de minha autoria, em dezembro passado nós fizemos. Uma legislação nossa também que está sendo discutida no STF, quando em 2011 para 2012 houve uma mudança na lei de petróleo, os estados, né, não produtores, modificou a questão da redistribuição dos royalties. O que a gente tem hoje é uma liminar que garante esse royalties para o estado do Rio de Janeiro. Então nós pensamos, Leleco, uma taxa de fiscalização para o setor de petróleo, que na ocasião ela arrecadaria mais do que os próprios royalties. Né? Então foi combinado com o governador da época e com a presidenta Dilma de vetar a lei, e ela vetou lá e ele vetou aqui. Depois o Congresso derrubou o veto. Estamos por liminar no STF, porque você vai discutir com 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal. Mas como é que 27 você tem produtores? Rio, Espírito Santo e agora São Paulo, fortemente por conta do pré-sal. Mas 3 vai ganhar de 24 quanto? Então, tudo que for legislação, que for votado no Congresso para falar de redistribuição de royalties e mesmo de redistribuição de ICMS, porque a gente sofre no Rio de Janeiro, que o nosso maior bem, que é o petróleo, ele é taxado no destino e não na origem, ao contrário das demais mercadorias, né? Então, a gente faz um trabalho bacana lá, Alda, e você perguntava como é que é a relação lá com os demais partidos. A gente transita bem em todos os partidos, quer seja da base do governo ou mesmo oposição ao governo, e isso que nos dá essa tranquilidade de dar sequência ao trabalho do presidente Pisciani. Logicamente, lá o que a gente tem feito sempre, ouvindo e procurando a direção do presidente Pisciani. Né? Presidente, quando você entrou e assumiu, como a Alda falou, que você achou que ia ficar 10 dias e tal, você fez uma previsão que se no próximo mês não houvesse modificações, haveria uma convulsão social. Aí a sua previsão você repreviu para junho. Agora nós estamos em agosto e ainda existem bastante problemas. Notadamente, você é um deputado culto, eu sei que você é advindo do mercado financeiro, então dá um banho, responde muito rápido, sabe das coisas, sabe números e comparações, estatísticas. Como é que o que tem que fazer para sair disso? A gente está no CTI, vai sair, está entubado, precisa de desfibrilador, o que faz? Não, na verdade, foi por volta de abril para maio, e a gente analisando os meses seguintes sem uma ajuda do governo federal. Por quê? Faça que essa ajuda do governo federal resolve o problema do Estado do Rio de Janeiro? Por quanto tempo? Imediato? Por quanto tempo? Depois que vem o dinheiro. Tem que pagar, todo mundo bota a folha de ir depois. E lá na frente, como é que fica? Por que eu Porque falo... a dívida vai continuar. Por que eu falo da ajuda do governo federal? Porque o Rio de Janeiro, o Estado do Rio, nesse ano, nós teríamos que pagar em torno de 7,6 bilhões de reais ao governo federal. Nossa. De bancos públicos e garantias que o governo avalizou o Estado do Rio de Janeiro. Então, já nos primeiros meses, foram bloqueados 1,3 bi. No ano passado, foram bloqueados 8,4 bi. Então, já parou o bloqueio por conta de uma liminar do ministro Fux. Mas o que prevê esse plano de recuperação? Aí eu vou responder o Leleco e a Cláudia. O Estado do Rio de Janeiro vai parar
de pagar por 3 anos, podendo estender por mais 3 anos, o serviço da dívida. Para de pagar essa Com o governo federal e os avais que o governo emitiu. Então, isso pode somar aí 28 bilhões de reais nesses 3 anos. Na minha opinião, é isso que vai dar o respiro para o estado do Rio de Janeiro. Agora, o que vai salvar o Rio é voltar à economia, é o setor de Mas petróleo. dentro desses 3 anos, se não voltar, e aí, como é que fica? Vai ter que pagar essa dívida. Não, mas essa dívida pode ser estendida Vamos mais supor 3. aqui, a gente vai torcer que melhore, claro. É. Então vamos ser otimistas nesse Mas o que sentido. é esse plano? 3 anos de ajuste duro para o Estado, uma obrigação de alienação das ações da SEDAI, com aumento de 11 para 14 da contribuição previdenciária dos funcionários públicos e a contrapartida de 2 para 1 para os poderes e os entes. Mas o que vai salvar o Rio é a economia voltar. E salvar o Brasil, não é só o Estado do Rio de Não é só o Janeiro. Rio, não, o Brasil inteiro. Leleco, para tirar uma presidenta eleita, quebrar o Brasil. Quem é que aguenta 4, 5 anos da mídia toda batendo? A economia vive de perspectiva de futuro. Se a mídia diz que vai ter apagão, que vai ter desemprego, que não sei o quê, 4, 5 anos, as revistas semanais não paravam. E não param ainda, né? Então, Não paravam e não param ainda. esse é reflexo. Porque o empresário não investe. O empresário não investe, o trabalhador com medo de ser mandado Tem embora medo, não né? compra. É. Então a roda gira ao contrário. Essa incerteza política que nós estamos convivendo hoje em dia no Por país. isso, O senhor eu acha que o governo federal está criando assim muitas dificuldades para resolver, para ajudar o Rio de Janeiro? Ou o senhor acha que isso faz parte de um... Eles estão brigando, Tem um né? tempo, O presidente da Câmara, Essa o Rodrigo recuperação Maia, fiscal, junto com acho o que eles estão- Cristiano, com o governador Pezão, com o Dornelli, eles estão brigando diariamente para ver Estão se lutando resolve lá, isso o né? mais rápido possível, né? Porque a gente teve que excepcionalizar a lei de responsabilidade fiscal, por isso que esse plano de recuperação. Tem uma amarra grande da Secretaria de Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. O Rio de Janeiro será o primeiro estado da federação a assinar esse acordo. Então, as exigências para o Rio têm sido muito duras. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tem feito pressão junto ao governo e junto ao ministro da Fazenda, o governador Pezão e o presidente Pisciani. Quando ele vai para cima, ele foi para cima do governo federal e também do governador Pezão, mas era para que a gente pudesse ter uma resolução, porque a gente lá na Assembleia votando, os trabalhadores, o funcionalismo lá pressionando. Você vê a violência na rua, você vê o servidor sem o salário, vê os aposentados, os pensionistas sem receber. Então o caos está instalado. Exatamente. Então a gente precisa resolver sair dessa inércia. Eu acho que essa questão, mais 1 ou 2 dias será publicado a regulamentação da lei de recuperação fiscal. O Estado já fez a parte dele, fez mais ainda do que foi pedido, muito mais, não tenho dúvida. A Assembleia fez lá, negociou e avançamos. Agora precisa resolver um problema de uma vez por toda. Ter um empréstimo para poder botar em dia os salários, 13º e principalmente a vantagem da área de segurança. Para poder dar uma acalmada. Para acalmar. Agora, nós temos dados que a área da segurança, que o investimento na educação era superior da segurança, já mais que dobrou em 10 anos. A segurança gastou no ano de 2007 5.300 bilhões. É por isso que eu digo, esse dinheiro vem. E aí, você está falando que as coisas estão aumentando. Acho que só com Daqui a 3 anos investimentos, aumentando. né, que venham. Eles têm que eles têm que reestruturar isso tudo para não O bater lá na frente de novo e voltar essa crise toda de O novo. governador diz que ele faz com que o custeio do ano de 2016 volte ao ano de 2010. Ele cortou, né? Eu acho que tem que cortar mais. Os trabalhadores já estão sem aumento há alguns anos, apesar que a Assembleia em 2014 deu vários aumentos parcelados e que vão até 2019, né? Agora a gente precisa voltar à economia, porque independente de parar de pagar o serviço da dívida, independente de dar aumento ou não para o funcionalismo, precisamos gerar a economia, fazer com que o Estado possa arrecadar mais, emprego, para que a gente mais- possa sair Botar a máquina realmente para funcionar. dessa não tem inércia. jeito. Né? Você tem um projeto de lei tramitando na Assembleia sobre o acautelamento, não, sobre o armazenamento de armas de fogo nas unidades de polícia, até sobre o Por causa dos acautelamento, fóruns, não, né? que eram nos fóruns Isso. judiciais, E né? aí, Então foram Na verdade, é por conta do que aconteceu em São Paulo. Tem acontecido roubos de assaltos, armas não nos fóruns. E são armas, 300, tem números altíssimos.
Então, o que a gente está querendo Ficou fazer... guardado essas armas, ficou guardado Não nos foram. fóruns. Fica. De processos. O que né? a gente quer é que Processos vá para os judiciais. batalhões, É. ou para as delegacias, que é o lugar. Na verdade, teria que ir para o DEFAI. Mas não teve que é o um batalhão departamento. aí que Aliás, eu roubaram, acho que isso- assaltaram aqui, E aí eu tá- queria- A levaram lá? polícia precisa São tanto Paulo. de Para armas. São Paulo, finalizar, Duas, três Em São vezes. Paulo? Então- Deputada, a polícia precisa tanto de armas e as armas acauteladas lá, né? Eu não- Mas é fundamental para o devido processo Não, legal. com certeza, Tem que ter mas- lá as perícias, fazer. Mas as armas não podem Depois ficar nos disso, fóruns. é As isso armas que têm eu que acho. Mas ir para o então, batalhão da presidente, região. Exatamente. É. Aí eu queria complementar te dizendo que a gente está num momento onde a população, está todo mundo amedrontado, né? E eu vejo a sua preocupação com segurança pública. O que você tem a dizer para a gente, como presidente da Alerj, a respeito disso? Olha só, o que a gente tem acompanhado é só lamentar. Eu não tenho dúvida que a UPP foi um projeto muito importante, foi uma ocupação na área de segurança em comunidades onde o Estado estava ausente. Agora, não pode ter um policial, ter 800 policiais numa comunidade de 50 mil, 80 mil habitantes, 800, 900 policiais, e você ter uma cidade como São João de Meriti, que o batalhão cobre 2, 3 cidades, mais de 1 milhão de habitantes, você ter 200, 300 policiais. Você ter, na Zona Sul, um policial para cada 154 habitantes e na Baixada Fluminense um policial para 2 mil habitantes. Aí Nossa, você não pode que- ter É uma diferença um muito cidadão grande. de primeira categoria e segunda. Então, eu acho que tem que ser repensado esse modelo, porque faltou o acompanhamento das políticas sociais nas comunidades. E o que a gente viu, porque eu moro, habito e vivo na Baixada Fluminense, Leleca, e me orgulho disso. O que a gente viu, porque na Baixada sempre houve violência, sempre teve, mas explodiu. Tem comunidades que tem toque de recolher, tem comunidades que tem eles põem sofás, põem concreto, põem barricadas. Então, hoje, a Baixada, em especial, está refém do tráfico, está refém da violência. A E a população gente precisa mudar toda. isso através da educação. E a saúde também sofre com isso, né? Porque só no Hospital da Posse, por exemplo, chegam 2 baleados por dia no hospital. E é uma guerra mesmo. É uma quantidade de pessoas como se a gente estivesse em outros países que estão em guerra permanente. Não, fora as pessoas que são assaltadas na fila, né? Como a Não, gente está fala. demais. Tá Por uma isso que eu coisa. colocava que a Cláudia falou a respeito de abril, maio, porque quando a gente previu que junho, se o Estado não pagasse dentro do mês o salário da área de segurança, seria o caos. Hoje, continuamos pagando, o Estado continua a pagar com atraso, mas dentro do mês. Mas se essa ajuda não vier urgentemente, a partir de agosto, setembro, a gente vai ter que atrasar também o pagamento da área da segurança. Aí vai virar o caos. Porque essa área Até pelo roubo de essa área de carga, né, segurança presidente? reflete no turismo. O turista não vem aqui para o Rio de Janeiro. E já está Porque é tão chegando, se aproximando do final deflagrado do nos ano, jornais, né? nos Réveillon. telejornais, essa insegurança, É. é crime todo dia, é assalto todo dia, é PM que morre todo dia. E o pessoal se afugenta um pouco do Rio de Janeiro, que é uma cidade que realmente que é a nossa segunda cidade economia. maravilhosa, que entendeu? Perde um pouco de receita de trazer esse turista para essa cidade maravilhosa aqui. Mas, então, de novo, né, a gente tem que olhar o Estado como um todo. A questão da segurança é urgente, tem que dar tranquilidade para os policiais, civis e militares. A gente tem que garantir, porque 90 até a última quinta-feira, nós tínhamos um número de 91 policiais. Mais de 20 mortos na Baixada Fluminense, maior que todo o ano de 2016. Então, o que a gente tem visto é essa coisa piorar e piorar muito. Então, a gente precisa ter uma atenção com a segurança, botar o salário em dia de todo o funcionalismo público, aposentado e pensionistas, e torcer, fazer com que o Estado possa fazer o dever de casa. A Assembleia já fez, já cortou. O Estado também tem que fazer esse dever de casa, cortar. Eu acho que precisa cortar ainda mais, mas a gente precisa fazer com que a economia volte ao Brasil inteiro para que a gente possa sair desse buraco. Eu acho que o Brasil é maior que o buraco, por isso que a gente não vai ter mais problema. Acho que já não chegamos no final do poço porque não cabe, o poço não cabe o Brasil. Nós temos Mas gente de tapar um pouquinho esse buracado, vai tapando que as coisas vão melhorar. precisamos sair dessa inércia. Imagine alugar a casa onde você constrói com a sua família para alguém que deseja um cantinho. Para os seus filhos derem aqueles primeiros passinhos. Ou aquela loja que é onde da rua que você faz aqueles sabores para receitas que alguém que você deseja sentir o sabor do sucesso. É com essas histórias que surge novo todos os dias. É para que elas aconteçam a melhor solução para quem aluga ou quer alugar
é Brasilcap. Brasilcap é o tipo de capitalização da Brasilcap. Não tem fiador, sem taxa de adesão e sem comprovação de renda. Saiba muito mais ainda acessando o site brasilcap.com.br. Olha aí, sem fiador, sem taxa de adesão e sem comprovação de renda. Não perca essa grande oportunidade da Brasilcap. Cap fiador ideal para o seu aluguel. Outro rápido intervalo e voltamos já já com o deputado André Siciliano, presidente em exercício aqui da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, hoje aqui no nosso Deles Delas. Obrigado. Nós estamos entrevistando hoje o querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em exercício, André Siciliano. E nós sabemos que ele foi prefeito de Paracambi, aliás, de 2001 a 2008, né? Foram 2 mandatos. Eu sei que ele teve uma atuação muito boa lá, que todas as pessoas elogiam a gestão do prefeito. Eu queria saber, então, falasse um pouco para os nossos telespectadores como é que foi a sua prefeitura lá, como foi essa gestão em Paracambi. Bem, primeiro eu me orgulho muito do período que fui prefeito lá, de Paracambi, e a gente fez um trabalho bacana na área da saúde, de segurança pública. Eu sei disso. E principalmente na educação. Nós fizemos lá, Leleco, 12 estações de tratamento de esgoto na cidade. Porque quando você faz estação de tratamento, você tem que captar o esgoto, você quebra a rua, quebra a calçada, dá desgaste, mas nós fizemos. Nós mais que dobramos o número de postos de saúde da cidade. Tínhamos 9, funcionavam 5, deixei 21 quando saí. Fizemos funcionar um hospital que era um posto de saúde, fizemos botar um hospital 24 horas, que foi referência no período que fui prefeito para a região inteira. Lá em Paracambi, a cidade nasceu em torno da Vila Operária de uma fábrica de tecido, que foi inaugurada em 1871. Por 2 vezes o nosso imperador Dom Pedro II esteve na fábrica. A cidade nasceu em torno dessa Vila Operária e essa fábrica fechou no ano de 96. Então, a gente assumiu em 2001 e a gente fez um trabalho muito bacana de parceria com o governo do estado, o governo federal. No período que fui prefeito, a gente adquiriu esse complexo industrial. A gente hoje lá tem 11 cursos superiores públicos, 6 cursos de pós-graduação, uma escola de música Vila Lobos, tem uma escola de balé, tem uma escola técnica estadual e uma escola técnica federal, num complexo da antiga fábrica de tecido. E esse complexo educacional fez com que o eixo comercial da cidade de Paracambi mudasse, para vocês verem o tamanho e a importância desse complexo educacional. O que é uma boa gestão, né? Nossa, muda a vida das pessoas. Em relação à questão da segurança, no ano 2001 aconteceram 13 homicídios em Paracambi. Quando eu saí em 2008, aconteceram 2 homicídios. A gente conseguiu reduzir o número de homicídios com escola de balé, escola de música Vila Lobos, com escola de teatro, com cultura, né? Cultura com esporte. Essencial, esporte. Nós mais que dobramos o número de alunos matriculados na rede pública municipal. A gente fez um trabalho muito, muito bacana, né? Sem falar de pavimentação, obras de infraestrutura, de quadras, de parques, mas a gente fez um trabalho muito bacana e eu me orgulho disso. Deixou marcas, né? Lá na cidade de Paracambi, essa antiga fábrica, Leleco, é um castelo inglês, Fábrica Brasil Industrial. Por que chamava Brasil Industrial? Porque o que tinha acontecido um século antes na Europa, né? Com a industrialização, estava acontecendo no Brasil. Sabe que a minha família, do meu marido, foi sócio da Brasil Industrial? Então você conhece o prédio. Impressionante. O prédio são 4 andares de prédio, cada andar equivale a 3 CIEPs e meio de área, para vocês terem a ideia do tamanho do prédio. E ficou fechado esses anos todos, aí você conseguiu reativar os projetos buscando parceria. O presidente Lula teve, sociais, né? O presidente Lula teve lá inaugurando a Escola Técnica Federal. E hoje a cidade vive em torno da fábrica por conta da educação, que são alunos de vários outros municípios, até de outros estados, indo para a cidade de Paracambi para estudar. E lá tem uma escola de música Vila Lobos belíssima. Você vê as crianças passando com violino, com sax, com violão, com cavaquinho. É um orgulho, né? É um orgulho bacana. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu vou. Você, deputado, está tendo uma gestão maravilhosa, você prefeito de Paracambi, foi um sucesso. Eu pergunto, e nas próximas eleições, qual é o seu desejo? Você não vai parar em deputado estadual, eu acho que você vai embora, né? Não, eu
Você quer resolver o seu estado? Não, a gente contribui, eu acho que a gente dá uma contribuição, mas eu, como a maioria dos brasileiros, estou andando muito desanimado com a política. Você disse que você gosta de política. Mas eu gosto muito. Então pronto. Gosto, mas ando desanimado. Então, o ano que vem, naturalmente, Não seria... é só você, não. Você e o povo Todo brasileiro. mundo está né? desanimado. Reeleição para deputado seria a minha perspectiva. Não tem outra perspectiva no momento. Eu conheço a cidade de Paracambi e sou testemunha que você fez uma revolução lá, de fato. Eu conheço, inclusive, essa escola. Então, enquanto prefeito, né, já que a gente está falando com o André prefeito, já que você já teve tantos mandatos, é possível sair de uma prefeitura, sobretudo presentemente, sem problemas imensos a resolver? De jeito nenhum. O ordenador de despesa hoje responde para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, para a CGU, responde para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, para o TJ, para o TRF, para o STJ, são 13 órgãos de fiscalização. Então, o prefeito ele é responsável por tudo. Se acontece um problema lá no almoxerifado, a falta do remédio, a falta da merenda, ou mesmo outras coisas na administração, ele acaba respondendo. Então, sempre vai haver um passivo judicial para os administradores públicos, isso é fato. A lei de responsabilidade fiscal ela é uma lei muito importante, dura, e não só ela, mas um arcabouço de leis que a gente vem fazendo, vem aprimorando. Então, cada dia está mais difícil para o administrador, principalmente numa cidade pequena, como Paracambi, por exemplo. Quando eu entrei, o orçamento anterior tinha sido de 9 milhões e 800. Eu deixei 72 milhões de reais de arrecadação. Por quê? Nós fizemos um trabalho bacana, porque como a gente trabalhou bastante para a cidade, a gente não tinha medo de cobrar também as obrigações dos contribuintes. Então, isso fez com que a gente fosse um prefeito muito presente, de prestar conta nos bairros, de estar nas rádios. E abrir o orçamento, eu vi aqui o nosso Leleco anunciando o orçamento participativo na cidade de Niterói. Nós fizemos isso em 2001, né? Dar participação popular para o cidadão ali do bairro discutir o problema lá local, a falta do saneamento. É importante essa integração. A saúde e a educação é O fundamental. povo do local que ajuda sabe, muito. Não, que sabe do problema claro, do dia a dia. do problema do dia a dia, que as necessidades que o município precisa, né? Então eu, de novo, né, me orgulho do período que fui prefeito e a gente tem marcas na cidade da administração que vão ficar... Em relação a esse diálogo tão fundamental, né, com a população e com o setor produtivo do Estado, qual a sua perspectiva para esse segundo semestre também na LERJ, de fomentar esse diálogo, de trabalhar mais próximo também de quem pode contribuir para a retomada do crescimento do Estado do Rio? Eu acho que quando vem a crise, que vem o desemprego, sofre o povão lá, mais humilde, que precisa do trabalho, e o empresário, que gera o emprego, né? Então a gente precisa ter uma harmonia no Estado do Rio de Janeiro, Legislativo, Executivo, Judiciário e as outras entidades, para que a gente possa sair desse buraco que a gente se encontra, desse déficit de 20 bilhões de reais por ano. E o setor produtivo, a indústria, o comércio é fundamental para que a gente possa sair desse momento do Estado. E a gente precisa, de novo, que o setor de petróleo volte com força no Estado do Rio de Janeiro e que a economia nacional possa retomar para que a gente possa sair desse momento difícil. Voltou o assunto lá em Brasília, com o problema do voto distrital, que estão se falando muito voltou esse assunto em pauta lá. O que o senhor acha disso? Acha que é uma solução o voto distrital? O senhor é contra ou a favor de implantar o voto distrital? Eu acho que a maior... teve um disparate muito grande. O que a gente vê, Leleco, a cada véspera da eleição é uma legislação específica para aquele momento. Por exemplo, já estamos falando de mudar a forma de escolher, na verdade, do voto direto, mas do coeficiente para o deputado, por exemplo, que é a questão do distrital ou distritão. O meu partido sempre defendeu o voto em lista, desde sempre, não só agora. Mas eu acho também que o momento, a gente não tem clima para isso. O que é o voto em lista? O partido vai ordenar uma lista com os candidatos. A gente chama isso lista fechada ou lista aberta. A fechada é a ordem que vem do partido, da direção do partido. Isso fortalece muito os partidos. Eu sou a favor do voto distrital, que você vai ter o representante ali, o deputado, o vereador, que representa naquelas comunidades ali, naquelas cidades, que é o distrital, com voto aberto em lista, porque aí você pode escolher o seu candidato no partido.
É o que eu acho que seria o melhor. O meu partido defende lista fechada com voto distrital, que a gente chama de voto distrital misto. O que está se falando... Pode fazer as duas coisas? Pode. Não temos tempo para isso. Certo. Porque vai ter que definir os distritos. Para a próxima eleição... O que está se discutindo, e eu acho que o que vai valer, é o distritão. O que é o distritão? Esse modelo enfraquece os partidos, porque você não vai ter mais que ter aquele coeficiente eleitoral para eleger um parlamentar, serão eleitos os mais votados. Que acho que o mais justo, você tem 70 cadeiras aqui na Leste, nos seus 70 cadeiras. Eu acho que os 70 mais votados do Estado é que tem que tomar posse. Agora, não adianta o cara ter lá 1 milhão de votos e assume um cara que teve 300 votos. Pô, é verdade. Por isso, é um disparate total isso, é um absurdo. Não, pô. por isso é. Mas, um absurdo isso, por outro lado, como eu disse, né? Eu sempre defendi essa tese, há muito tempo que eu defendo essa tese. São 70 cadeiras. É os mais votados. O cara ganha, mas não leva, né? É bom, ganha, mas não leva. Aí você tem o cara, quando você vê casa aí, o cara tem 80, 60, 80 mil votos e não leva. E chega lá um cara de 5 mil votos e entra por causa do coeficiente eu também acho que tem essa vantagem, que quem vai eleger vai ser o eleitor que pensou em eleger o representante, vai eleger aquele, não eleger 3 ou 4 que ele votou em A, está elegendo C. Claro. Pô. Agora, por outro lado, como eu disse, enfraquece os partidos. Porque você pode ser candidato avulso em um partido pequeno que não tem... Você pode ser um único candidato... Sim, mas você também não acha que também há muito partido hoje em dia no nosso país? São quase 40 partidos. Você não acha que é muito partido? Esse fundo partidário também, que é um absurdo também. O que se gasta com fundo partidário para 40 partidos. Quem são os 40 partidos? Na realidade, você conhece aí, se for perguntar, você tem 5, 6 partidos que o povo brasileiro conhece. O resto não conhece. Eu acho das reformas necessárias no país, a mais importante e a primeira que devemos fazer seria a reforma política. Para definir uma legislação de uma vez por todas. Isso já se fala. Porque cada véspera da eleição a gente está falando agora no distrital misto. Por quê? Porque o Congresso está lá, está pensando na próxima eleição, não está pensando a médio e longo prazo. Então, eu acho que fundamental. Outra coisa, você criticou a questão do financiamento público, que é o fundo partidário. Eu acho o seguinte, Leleco. Tem os partidos que vendem, é partido de aluguel, você sabe disso. Por isso que é partido de aluguel, que está ali só para vender, aproveitar na época da eleição. Eles ganham uma mensalidade por mês e eles chegam na época da eleição, vende lá 10 segundos, 30 segundos, 20 segundos para um, 20 segundos para o outro, ganham uma fortuna com isso, e aí? Por isso que, na minha opinião, teríamos que ter a cláusula de barreira para isso. É minha opinião. Porque isso aí vai fazer com que a gente, de 35 partidos, vamos cair para 5, 6, 7 partidos. Ou 10 partidos, né? Acho que melhore muito, né, pô? Entendeu? Mas é fundamental, porque a democracia ela não tem preço. Então, quando você tem aquela propaganda política na televisão, aquilo o governo deixou de arrecadar. Mas quem paga essa conta é o preço, quem paga essa conta somos nós. Com certeza. São os contribuintes que pagam essa conta para ter 40 partidos com esse fundo partidário. Vai piorar, porque para fazer essa eleição, distrital misto, do próximo 2018, está se pensando multiplicar o fundo partidário para ter o recurso, porque aí seria só financiamento público e contribuição de pessoa física. Tem que ter um modelo, por isso que tem que ter uma discussão. Eu acho que não dá para fazer... 2018 aí, deputado, acho que não vai ter tempo para fazer essa discussão. Na minha opinião, não dá para fazer ela desse jeito. E eu acho que é por isso que eu acho mais importante essa discussão. Se vai ser financiamento público, se vai ser privado com empresas ou não. Eu acho que precisamos ter estabilidade na questão da regra política, porque a cada véspera de eleição muda, né? Cada jogo é um jogo, cada eleição com é uma eleição. Empresa, eu até arrepiei, deputado, porque as empresas estão apavoradas, as pessoas com essa caça às bruxas, as pessoas estão com medo de falar até o telefone. Eu fico imaginando qual empresário que atualmente ia querer, né? Mas por isso, porque há uma distorção, custa muito caro a eleição no Brasil. Uma eleição para presidente da República, você vê os custos astronômicos. Então, é fundamental que a gente possa ter regra definida para baratear. Reduziu-se o tempo de campanha, acho que melhorou. Agora, estão se falando de acabar com o programa eleitoral gratuito, porque, na verdade, gratuito não tem de nada. Porque as emissoras abatem no imposto de renda aqueles minutos ali que são utilizados pelos partidos. Então, a gente precisa dessa reforma, eu acho que a mãe de todas as reformas é a reforma política. É verdade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O senhor me parece um grande defensor, como advogado que é, dos direitos adquiridos. E eu ia lhe perguntar, o senhor aprovou agora, na LERJ uma emenda até num projeto da SEDAI, que realmente protege exatamente os servidores com relação ao salário,
com relação a outras coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que eu achei assim o senhor é preocupado com as pessoas. Na verdade, o que a gente pretendeu com a emenda é garantir, porque foi uma exigência dura, ter que autorizar a alienação das ações e o empréstimo. E a gente aprovou uma emenda que obriga que esses recursos advindos do empréstimo sejam para quitar os salários dos aposentados e pensionistas e também do funcionalismo em atraso. Então, essa emenda que foi aprovada obriga esses recursos a serem investidos. Eu achei isso muito bom, né? Pessoal. Porque senão Presidente, o dinheiro rapidinho, chega porque o nosso tempo está encurtado. A última perguntinha aqui para a gente pedir nosso chefe. O governador Pezão foi muito criticado, inclusive, pelo próprio presidente Jorge Pisciani, por sua falta de habilidade ao trato legislativo. O senhor concorda com isso? Olha só, o presidente fez um movimento de ir para cima do governo federal e do próprio governador, como eu já disse aqui. O Pezão, ele é uma pessoa que todo mundo gosta. E muitas das vezes ele acha que o charme dele, essa convivência dele vai resolver todos os problemas. Eu acho que aí foi a crítica do presidente Pisciani, né? Sim. De quê? De que tem que ir para cima, que tem que bater a mesa, tem que exigir, porque o estado importante da federação, que é o estado do Rio de Janeiro, já passou da hora da gente ficar conversando, tem que exigir. Porque o que a gente vai viver no Rio de Janeiro pode se estender para outros estados. Claro. O caos, principalmente na área da segurança, que já estamos vivendo. Se o Rio conseguir isso, os outros estados também vão. Vai beneficiar todo mundo. Porque precisa, um estado importante como o Rio, tem economia de volta, gera um emprego, isso vai saindo dessa inércia. Então, o presidente Pisciani fez as críticas lá pontuais da maneira dele, eu acho que em algum momento foi até muito dura, mas ele sabe que se não fizer isso, não sai. E quando ele fez essa crítica, a gente começou a ver a movimentação, inclusive, do Congresso Nacional em favor do Estado do Rio de Janeiro, principalmente do presidente Rodrigo Maia, que está sendo uma figura muito, muito importante, né? Nesse momento difícil do Rio. Então, o governador tem o charme dele lá, tem o momento dele, e às vezes a gente também conversa com o governador. Governador, precisamos ter mais enérgico, precisamos exigir mais os nossos direitos. Tá bom, ok. Vamos ao último intervalo comercial e voltamos já com as considerações finais do deputado André Siciliano e presidente em exercício da nossa Assembleia Legislativa, a nossa LERJ, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Até já. Em exercício das dificuldades e as soluções aqui que o nosso estado do Rio de Janeiro está precisando. Eu gostaria de agradecer muito e as portas aqui do Desidel estarão sempre abertas aqui para suas explicações, que foram muito bem colocadas aqui para o nosso público e para todos nós aqui presentes. Gostaria de que no ano do centenário do nosso velho guerreiro, dar para você um livro da biografia do nosso saudoso velho guerreiro, e só tem 30 segundos aí para mandar uma mensagem aí de otimismo, né? O nosso povo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, que nós estamos precisando, né? Eu acho que na questão administrativa, da questão da questão salarial, eu acho que o pior já passou, acho que mais próximos 30 dias vai se colocar os salários atrasados em dia, menos o 13º, e 60 para 70 dias vai se colocar o 13º e as outras vantagens. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro precisa fazer ainda mais esse ajuste interno, que é o executivo. A Assembleia vem cortando muito. Então, queria agradecer aqui a oportunidade, a Alda, Cláudia, a nossa Geisa. E Leleco, aquele abraço. Aquele abraço, é isso aí. E que o Rio de Janeiro continue lindo, né? Com certeza. Obrigada, presidente. Quero agradecer a Geisa Rocha, que veio aqui brilhantar o programa, que ela é subdiretora-geral do Fórum de Desenvolvimento do Rio, e também para a jornalista Cláudia Cataldo, do Fluminense, que está sempre aqui conosco. É isso aí, né, dona? Não é, Leleco? E olha, eu quero... Você sabe de uma coisa, Leleco, que eu não posso deixar de falar, agradecer para a Anne Catherine Lilienwald, que é dona da Delili, que me deu essa blusa linda, que eu falei, vou usar hoje no programa deles e delas. Obrigada, a Delili está bombando. E não perco todo sábado aqui, canal 9, CNT, NET, canal 22, nosso deles e delas. E no canal 50 a nossa Dandinha Barbosa, num seriado Alto do Leblon. Não perca, que está imperdível. E foi o máximo. Maravilhoso. Já está no segundo capítulo, Parabéns, semana que vem, hein, o terceiro capítulo. Parabéns à produção desse programa, que está muito bom, realmente, com a nossa filhota lá participando.